E aí galera, quem vos fala é Marciano Marques. Hoje é segunda-feira, dia de mais uma aula de CorelDRAW para iniciantes. E hoje nós vamos continuar a nossa aula ensinando sobre mais ferramentas para que você entenda completamente como funciona esse programa. Hoje nós vamos conhecer as ferramentas de forma. São muitas ferramentas, é um contexto muito grande, mas no final das contas é tudo a mesma coisa. Primeiro nós começamos com as formas básicas. Nas formas básicas você trabalha com as famosas formas perfeitas. São triângulos, círculos e outras formas tradicionalmente conhecidas que mantêm uma proporção bem real do que é o objeto, sem que você tenha que desenhar aproximado ou utilizar ferramentas para isso. Logo depois nós encontramos a ferramenta de formas de seta, que funciona exatamente da mesma maneira, só que com setas. A terceira ferramenta são as formas de fluxograma. Mais uma vez, são ferramentas que trabalham exatamente como as outras, só se muda o layout delas. A quarta ferramenta são as formas de banner. Eu não preciso repetir, funciona exatamente da mesma maneira que as outras, só muda o desenho e a forma de mudar. E por fim, nós temos as ferramentas de forma de legenda. Não preciso repetir, funciona exatamente como todas as outras e só forma balões de conversa. A nossa próxima ferramenta é também uma das mais usadas no CorelDRAW, a ferramenta de texto. A tudo que se refere texto no programa CorelDRAW, esta ferramenta está envolvida, tanto com cliques quanto com atalhos. A propósito, o atalho dela é o F8. Existem duas formas de se trabalhar com a ferramenta de texto. É necessário você entender que existe a diferença entre texto artístico e texto de parágrafo. A forma de diferenciar os dois é como você trabalha o modo final dele. Se a ferramenta for formada através de uma determinada área, isto é, um parágrafo. Se você trabalhar de maneira desordenada, seguindo apenas os seus enters ou espaços, isso é uma ferramenta artística. Como nós realizamos essas duas ferramentas? Se você pegar a ferramenta texto e der apenas um clique na tela, você estará fazendo um texto artístico, onde não importa o quanto você digite, a ferramenta será sempre reta até que você aperte o Enter. Você pode perceber que quando selecionamos com a ferramenta tradicional de seleção, nós encontramos o texto como uma forma vetorial tradicional, onde você pode aumentar, diminuir, achatar, aproximar e por aí vai. Para utilizar a ferramenta fazendo um texto de parágrafo, basta você clicar e arrastar, formando o quadrado que vai ser o limite do texto. O diferencial deste texto é que ele vai seguir a ordem da sua linha final. Quando você se aproximar da linha, o texto vai automaticamente para baixo, como um programa de edição de texto, como o Word, bloco de notas, por aí vai. O diferencial desta ferramenta é que ela não trata o texto como um vetorial. Se você achatar o quadrado, ele vai organizar o texto a caber dentro dele. E, se ele ultrapassar os seus limites, passará a ficar vermelho, obrigando você a criar um novo parágrafo. Este é um detalhe extremamente importante. O CorelDRAW possui uma ferramenta muito avançada para a edição de textos contínuos, como revistas, jornais e por aí vai. Você não precisa necessariamente ficar desmembrando o texto de forma a encaixar da maneira correta. Você pode trabalhar com esta ferramenta de forma que você possa digitar continuamente sem nenhuma restrição e depois o próprio Corel organizar esse texto. Como isso funciona? Utilizando a ferramenta texto fazendo um parágrafo, se você ultrapassar as linhas de determinação desse parágrafo, você consegue criar um novo esticando esse parágrafo, fazendo com que o texto continue no próximo parágrafo. Se você já fez um texto e já está nas linhas vermelhas, você vai identificar que no ícone inferior central encontra-se um quadrado com uma seta para baixo. Dando um clique, nós teremos uma nova ferramenta, que é a ferramenta de formação de parágrafo, onde você pode desenhar o parágrafo novamente e o texto dará continuidade nele. Este parágrafo está 100% vinculado com o outro, porém ele pode ser desmembrado. Como assim, Marciano? Eu vou explicar. Se você incluir mais texto em qualquer um dos parágrafos, os dois serão levados em consideração. Ou seja, eu vou vir aqui e digitar uma série de letras idênticas. Você pode perceber que o texto passará a ser incluído no outro parágrafo, dando continuidade no meu texto. Você pode fazer isso infinitamente, quantos parágrafos você desejar. Isto facilita a criação de revistas, jornais e por aí vai. Eles são desmembrados porque você pode transitar parágrafos por páginas, movendo assim um parágrafo por páginas completamente diferentes, fazendo uma organização mais perfeita.
o Corel vai te mostrar exatamente onde está o início do outro. É importante ressaltar que tanto o texto quanto o tamanho do parágrafo fazem diferença. Se você aumentar o seu parágrafo de forma que caiba todo o texto, o próximo parágrafo ficará sempre aguardando um texto. É importante saber, não crie parágrafos aleatoriamente, somente quando necessário. Essa ferramenta é bastante pesada e utiliza muito da memória de um computador. Então, se você não tiver um processador muito avançado, provavelmente o seu arquivo vai crashar o tempo todo. Além dessas funções, nós encontramos também atalhos para espaçamento entre linhas e entre letras, apenas aproximando o mouse em qualquer um dos cantos inferiores direitos. Para o lado você faz a entrelinha das letras e para baixo a entrelinha das linhas. Na nossa caixa de diálogo superior nós encontramos as principais funções como fonte, tamanho, negrito, itálico, sublinhado, alinhamento e por aí vai. São muitas ferramentas e a melhor maneira de conhecê-las é utilizando, mas é importante ressaltar que o CorelDRAW mantém uma configuração bem complexa de fontes. Então eu aconselho você a assistir o meu vídeo sobre dicas de fontes para que você melhore o desempenho do seu computador. Outra coisa importante a se lembrar é que é possível converter um texto de parágrafo em texto artístico e um texto artístico em parágrafo. Basta utilizar o atalho Ctrl F8. Porém, ele só vai funcionar se você tiver apenas um parágrafo. Através da ferramenta Parágrafo, você possui todas as utilidades de um programa de edição de texto, como o Word, por exemplo. Desde o alinhamento com imagens, até mesmo a continuidade e as configurações de parágrafo e entrelinhas. Porém, como o Corel é um programa vetorial, ele não trabalha perfeitamente com esse tipo de função. Se você deseja utilizar o Corel para esse tipo de ferramenta, lembre-se que você está trabalhando com o programa errado. Mas se você deseja trabalhar com revistas, jornais, onde o texto é apenas um adicional do seu trabalho, o Corel é extremamente recomendável. A nossa próxima ferramenta é a ferramenta Tabela. Não é necessário explicar muito sobre essa ferramenta. Basicamente, cria quadrados de forma tabelar, como é o Excel, e como trabalha também o papel gráfico, que já foi mostrado anteriormente. A diferença de papel gráfico e tabela já foi mostrada em um dos meus vídeos. Eu recomendo que você assista a esse vídeo para entender qual é a diferença entre as duas ferramentas e o que as duas podem lhe dar de melhor para o seu trabalho. É isso aí, galera, nós terminamos essa aula por hoje. Na nossa próxima segunda-feira nós terminamos as nossas ferramentas e a partir daí nós começamos com as aulas mais complexas de outras funcionalidades do Corel. Eu espero que você tenha gostado, não esqueça de avaliar esse vídeo e se você quer receber mais novidades do meu canal, não esqueça de se inscrever. Tá ok? Falou, um abraço!